Irmãos, meditar em uma palavra bem simples e bem direta. Eu estou mexendo com uma obra aqui em casa, nós tínhamos projetado que nós terminaríamos na quarta-feira. Hoje a gente ainda não terminou. Cansado, porque mexer com obra não é fácil. E mesmo assim eu tirei um tempo olhar algo da parte de Deus para que nós pudéssemos hoje aqui adorar ao Senhor. O livro de 2 Coríntios capítulo 5. Livro de 2 Coríntios capítulo 5, livro esse escrito por um dos apóstolos mais influentes aí do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu muito conteúdo teológico, deixou muitas coisas para que nós pudéssemos aprender com as suas vidas e com o seu ministério. No livro de 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai dizer assim, ó: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me ajuda aí a saber se a qualidade da live ela está boa, está chegando legal na tua casa. Está conseguindo ouvir minha voz? Dá um joinha aí se estiver conseguindo ouvir minha voz, para que eu entenda se eu preciso aumentar aqui ou abaixar o meu tom de voz. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Dá um joinha para que eu saiba. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Conseguem ouvir minha voz? Estão ouvindo minha voz? Aleluia. Glórias a Deus. A minha cunhada Rose acabou de entrar, a Daina. Glórias a Deus. Olha aí, ó. Por que não? Porque andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo dizendo que nós andamos por fé e não por vista. Olha que interessante. Todas as organizações, sejam essas organizações de fins lucrativos ou sem fins lucrativos, todas as organizações, 100% das organizações, elas trabalham com 3 pilares. Esses pilares são missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Esse trio, ele é muito importante no planejamento estratégico de uma organização, porque ele é quem vai construir a identidade dessa organização. Toda organização ela trabalha com esse trio, porque é esse trio que vai construir a identidade delas. E é interessante que antes da fundação de uma organização, nasce uma missão. A missão ela nasce antes da fundação da organização. Então, antes de eu gerar uma organização, antes de eu abrir uma empresa, antes de eu abrir um ministério, antes de eu nasce uma missão. Então, a missão ela vem antes da organização. Na verdade, uma organização não se define pelo seu nome, mas sim pela sua missão. Ou seja, uma igreja, uma pessoa ou uma empresa, ela se define não pelo seu nome, mas ela se define pela sua missão. O nome pouco importa. Os produtos que essa organização ela tem, pouco importa. O que define ela, o que traz um histórico para ela, o que faz com que ela se alicerce no mercado, é exatamente a missão. É aquilo que ela deixa com a sua missão. E é interessante que a organização ela só nasceu por causa da missão. Uma empresa ela só nasce por conta que ela tem uma missão. Uma igreja ela só nasce porque ela tem uma missão. A missão vem antes do que a organização. A missão vem antes do que eu. A missão vem antes do que a igreja. A missão vem antes. Nós nascemos para exercer uma missão. Prova disso é que em Gênesis 3,15, em Gênesis 3, vai dizer que Deus ele forma o homem, e quando ele forma o homem, ele coloca ali ele para viver em um jardim, juntamente com a sua esposa. O casal entra no jardim para cuidar do jardim.
E quando ele começa a cuidar do jardim, eles recebem de Deus autoridade, autonomia para comer de todos os frutos. A missão deles era cuidar do jardim e comer de todos os frutos. Ou seja, nasce uma missão para depois nascer uma organização. Nasce uma missão para depois nascer uma igreja. Nasce uma missão para depois nascer uma pessoa. E o texto vai dizer que o casal simplesmente come de um fruto que não era para comer. E por conta de comer de um fruto que não era para comer agora, eles recebem uma profecia. E essa profecia está em Gênesis 3,15, que vai dizer: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Então, antes de Cristo nascer na terra, nasce uma missão. Antes de Cristo descer na terra, ele primeiro nasce uma missão. Então a missão, ela nasce primeiro de que a organização. A missão, ela nasce para que a organização nasça primeiro. Ô glória! E é interessante porque quando Deus, ele entrega essa profecia, ele está dizendo: eu tenho uma missão, agora eu preciso gerar alguém para cumprir essa missão. Eu tenho uma missão e agora eu preciso levantar alguém para fazer essa missão. Então entenda algo, pelo amor de Deus. Nós não nascemos para ficar parados. Nós nascemos para uma missão. Uma vez que eu, ao nascer, não faço a minha missão, eu não só estou parasitando na terra, eu não só estou perdendo tempo na terra, mas eu também estou invalidando a missão de Cristo. Aquilo que ele fez. Por quê? Porque uma vez que eu não ajo, uma vez que eu não faço a minha missão, eu também atrapalho pessoas de fazer a sua missão. Ei, tem pessoas que dependem da sua missão para ela fazer a dela. Tem pessoas que dependem que você faça aquilo que você tem que fazer para que ele consiga fazer o dele. Todos temos uma missão. Todos nós fomos formados para fazer uma missão. Ninguém veio na terra para perder tempo. Ninguém veio na terra para perder tempo. Se nós estamos na terra, estamos parados e não estamos fazendo nada, nós estamos perdendo tempo. E Cristo, Deus, ele não nos gerou para perder tempo na terra. Ele nos gerou para nós meter o terror na terra com a nossa missão. Ele nos gerou para nós colocar, aleluia, as coisas aonde Ele quer que elas venham ser colocadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha aí, entrou aí o Fábio Oliveira, entrou aí o Rodrigo Olímpio, glórias a Deus, meus colegas de trabalho por muitos e muitos anos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Compartilhe essa live aí com mais pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu dizia que uma empresa, antes, ou uma organização, melhor dizendo, antes dela nascer, ela, aleluia, ou melhor, antes dela nascer, nasce primeiro os três pilares, que são missão, visão e valores. E essa empresa, ela só existe, ou essa organização, melhor dizendo, ela só existe porque existe uma missão. É essa missão que fez com que ela fosse gerada. Então Cristo, antes dele descer na terra e nascer como homem, ele recebe uma missão. A missão, aleluia, aparece em Gênesis 3:15, que diz que ele se, aleluia, levantaria para pisar na serpente, para pisar na cabeça da serpente. E a minha missão, ela só começa depois que alguém que tinha uma missão antes da minha exercesse ela. Olha o que acontece. Ele nasce na terra com a missão de pisar na cabeça da serpente, tomar a chave, aleluia, da morte e da vida. Ele toma a chave, aleluia, de Satanás. A partir de agora, quando ele é entregue no madeiro, que ele retorna, e ele dá as últimas instruções agora, já morto e ressuscitado, para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28:16, vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. E ele vai dizer o seguinte, ó: é-me dado o poder nos céus e na terra. A partir do momento que ele exerce a missão, ele recebe o poder. A partir do momento que ele exerce a missão, ele recebe a resposta daquilo a qual ele veio para a terra. E a partir do momento que ele exerce a missão dele, o que acontece?
ele dá espaço, ou abre espaço para quem vem atrás dele gerar também a sua missão. Então, uma vez que eu não cumpro a minha missão, eu também estou empatando ou impedindo alguém de cumprir sua missão. Então Cristo, ele gerou seus discípulos, ele fez a missão dele e ele passou a missão para os discípulos e assim vencendo até os dias de hoje. Nossa missão então é fazer o ID. Nossa missão é fazer o ID. E quando eu não cumpro a minha missão, eu deixo de fazer com que outras pessoas também sejam úteis para a vida e para os ministérios dela. O que a missão faz? Ela gera valor. Missão, visão e valor. O que a missão faz? Ela gera valor. Eu só consigo gerar valor quando eu cumpro a minha missão na terra. Eu só consigo gerar quando eu cumpro a minha missão na terra. Quando eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer. Se eu estou na terra e não faço nada do que eu fui chamado para fazer, eu sou apenas um parasita, não tenho valor nenhum. A partir do momento que eu começo a cumprir a minha missão, eu começo a gerar valores. Porque o histórico da missão, daquilo que eu fiz, daquilo que eu venho fazendo, daquilo que eu tenho dado, como que eu posso dizer aqui, condições de outras pessoas também virem a fazer, faz com que eu venha gerar valor. Então o valor ele só é gerado por intermédio da missão. Não existe valor por conta de posição, não existe valor por conta de condições, não existe valor por conta de verso, não existe valor por conta daquilo que você tem ou deixa de ter. Valor fala de histórico, daquilo que você vivenciou, daquilo que você deixou, daquilo que você pôde deixar para alguém que vem depois de você. Isso que é valor. Pessoas de valor não são pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Pessoas de valor são pessoas de caráter. Pessoas de valor são pessoas que são pessoas direitas, que são pessoas, louvado seja o nome santo do Senhor, que buscam estar sempre fazendo as coisas certas. São essas as pessoas de valor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele vai dizer que nós não vivemos por visão. E é interessante porque visão não tem nada a ver com vista. Ou melhor, ele fala que nós não podemos viver de vista. E na verdade, vista não tem nada a ver com visão. A gente muitas das vezes acha que vista e visão é a mesma coisa. Mas na verdade, não são a mesma coisa. Vista é aquilo que você vê. Aquilo que é, como que eu posso dizer? É limitado. É aquilo que você está olhando, é a vista. Visão é aquilo que você projeta. Aquilo aonde você deseja chegar. Visão fala de sonhos. Vista fala do que eu estou vendo. Então tem pessoas que estão paralisadas. Ele está totalmente estagnado. Porque ele só consegue ver com a sua vista e não com a sua visão. E é interessante que visão não tem nada a ver com vista. Na verdade, a vista é a maior inimiga de uma visão. A vista é a maior inimiga de uma visão. Porque quando a minha vista, ela me mostra algo que faz com que eu ache e olhe que eu não vá conquistar a minha visão, o meu sonho, ela começa a me limitar. Ei, tem gente que está se limitando por conta da vista. As situações que estão acontecendo ao seu redor está fazendo com que você esqueça a sua visão. Toda empresa, ou melhor, toda organização, ela trabalha diante de uma visão. E qual que é a visão? Ser a maior, ser a melhor, ser a mais preparada, ser, aleluia, diferenciada. Então, quando eu olho, quando a minha vista me impede de ver minha visão, eu não consigo mais sonhar. Quando a minha vista impede de ver minha visão, eu não consigo mais ter o desejo de buscar. E nós estamos vivenciando momentos em que muitas pessoas deixaram de ter visão, deixaram de sonhar, deixaram de tentar buscar por conta daquilo que eles estão vendo. Só que isso é um projeto antigo de Satanás. Desde lá do Éden que ele já vem operando com esse projeto.
ele olha para Eva, chama ela de canto e diz: Eva, vem cá, que nós precisamos conversar, trocar uma ideia, bater um papo. E o que ele faz? Ele mostra o fruto para ela. E ela vai ver que o fruto é agradável. Aleluia. Ela vê que o fruto é agradável. Louvado seja o nome santo. Ó. Viu Eva que o fruto era bom e agradável à vista. Ou seja, ele tira a visão dela de todos os frutos e foca ela só num fruto, dizendo: ei, para de sonhar. Não adianta mais sonhar, foca aqui. E isso faz com que muitas das vezes nós deixemos de buscar aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Sabe por que tem muita gente que está parado? Sabe por que tem muita gente que não consegue conquistar? Sabe por que tem muita gente que não consegue alcançar os seus objetivos? É porque a sua vista deixou-lhe de ver a sua visão. Ei, não é hoje que vai definir quem você é, mas é um histórico do passado e o foco do presente, ou melhor, e o foco do futuro. O hoje, aleluia, vai mostrar que você tem condições ou não quando você decidir a ir ou deixar de ir. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo 7, 19, que Acã, ele olha uma capa, e por ele olhar aquela capa, ele se agrada por aquela capa, e ele leva aquela capa embora. O que acontece? Eles entraram em uma guerra contra um povo, e ali, quando eles venceram a guerra, sobraram ali os despojos, as coisas que tinham ali do povo, e Deus falou: não peguem nada, queimem tudo. Acã, quando olha para a capa, ele deseja a capa. A vista dele olhou para a capa. E ele esqueceu da visão que Deus deu para ele. E quando ele fez isso, o que aconteceu com ele? Não só com ele, mas com Israel. Foram punidos. Então muitas das vezes nós deixamos de acreditar naquilo que nós sempre desejamos, sempre sonhamos, naquilo que nós temos a certeza de que Deus irá fazer nas nossas vidas, por conta de um momento, por conta daquilo que nós estamos vendo. Só que eu preciso te dizer nessa noite que os teus sonhos, eles não vão ser frustrados. Os teus projetos não vão ser frustrados. Não é simplesmente aquilo que a tua vista está te mostrando hoje que vai impedir de fazer com que você chegue aonde Deus determinou que você vai chegar. Você já viu quando os mágicos vão apresentar o seu número? Para que eles possam fazer o seu número, eles tiram o seu foco, te mostrando algo, para que você tire os olhos daquilo que ele precisa fazer para te iludir. A tua vista muitas das vezes te ilude. A tua vista muitas das vezes te ilude para que você se esqueça da tua visão, se esqueça da tua missão, se esqueça do teu objetivo. Só que é interessante que em Isaías, capítulo 6, verso 1, vai dizer que o rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morreu, Isaías, ele procura uma igreja, ele procura um templo, ele procura um ambiente para ele adorar ao Senhor. E quando ele entra dentro desse ambiente, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é a visão de Deus sentado no alto e no seu sublime trono. Ele estava em crise porque havia acabado de perder um parente. Ele estava em crise porque havia acabado de perder o rei. Ele estava em crise porque havia acabado de perder alguém que era próximo dele. Ele estava sempre ali dentro da casa do rei, sempre ali com o rei, sempre ali ajudando o rei e sendo ajudado pelo rei. E agora ele olha para a sua vida e percebe que o rei morreu. Ele está em crise, só que ele não permite que aquilo que a sua vista está lhe mostrando impeça ele de ver a visão do trono, a visão do céu, a visão da vinda de Cristo, a visão, aleluia, de que ele voltará para nos buscar.
Ele não vai deixar com que as circunstâncias, Ele não vai deixar com que as lutas, Ele não vai deixar com que a adversidade, Ele não vai deixar com que a doença, Ele não vai deixar com que o vírus, Ele não vai deixar com que a morte pare a sua visão. Então nesta noite, meus queridos, não se permita parar de visionar, ou melhor, de ser um visionário, de olhar ali, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aonde você quer chegar, porque quando você para de olhar aonde você quer chegar, você estagna, você não vai mais para lugar nenhum. E nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor me trouxe aqui nessa live para te dizer, a tua visão está lá, mas para você chegar até lá, você precisa sair, fazer a sua missão, você precisa sair e fazer o teu papel. Ei, tem muita gente que tem título, tem muita gente que tem credencial, tem muita gente que tem preparo, mas estagnou. Por que estagnou? Porque está com medo de sair do lugar. E nessa noite Cristo está mandando te dizer, olha para o teu foco, olha para o teu alvo, olha para o teu objetivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus capítulo 11 verso 1 vai dizer, eu vou abrir aqui para a gente finalizar. Hebreus capítulo 11 verso 1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Ei, para de ficar olhando para notícia ruim, para de para conversa fiada, para de ficar olhando para fofoca, para de ficar olhando para as pessoas que te olham dizendo que você não vai chegar, que você não vai alcançar. Olha para o teu alvo, olha para Cristo, olha para o céu. Isaías entra dentro do templo, e quando ele entra dentro do templo, ele olha para cima, vê os céus abertos, Deus sentado no trono. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso te dizer que o céu não está em crise. Eu preciso te dizer que o céu, aleluia, ele não está em crise. Então, em nome de Jesus, reage. Continua buscando o seu foco, continua buscando o seu objetivo, continua buscando fazer a tua missão, continua buscando gerar valores, continua sendo um visionário. Ninguém conquista nada sem visão, ninguém conquista nada sem missão, e por intermédio da missão e da visão você vai gerar valores. Amém? Fique com esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, em nome